Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Árvore do Futuro. Eu sou a Evelyn Lima, repórter do Árvore, e hoje a gente vai falar sobre o uso de pesticidas naturais contra as pragas agrícolas. E para isso, né, a gente está aqui com a bióloga e agrônoma doutora Gabriela Vieira, da startup Agribela, que usa ovos de vespas para controlar pragas em plantações e já se destacou, inclusive, em nível internacional por causa disso. Doutora Gabriela, pode ficar à vontade, pode dar um oi para o nosso público. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. A Evelyn, eu agradeço já inicialmente o convite, né, para participar do podcast de vocês. Eu particularmente adoro podcast, acho super interessante essa nova forma de comunicação, né, que vem se destacando já há alguns anos. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o controle biológico de pragas, que também é um assunto que tem se destacado bastante e crescido muito, né, nos últimos anos aí em níveis nacionais e mundiais. Então, muito obrigada e espero que vocês gostem aí do episódio. De nada, a gente que agradece a sua participação aqui. Bom, há alguns meses, na verdade, a gente publicou sobre isso a primeira vez em 2000 no começo de 2020, né? Sobre o controle biológico de pragas que a Agribela estava fazendo. A gente publicou no Árvore do Futuro ainda no começo do ano passado. E naquela Isso. época a gente não tinha o podcast ainda, né? Por isso que esse convite só foi feito agora, né, para falar sobre isso no podcast. E assim, eu Sim. não sei, né, vocês que estão ouvindo a gente, se vocês lembram, mas a Agribela, ela usa ovos de vespas para controlar as pragas agrícolas. E aí eu queria, né, que a Gabriela começasse contando para a gente de onde veio essa ideia de usar as vespas como pesticidas naturais e quais são os ganhos ambientais, né, de fazer isso. Certo. Bom, essa questão da utilização das vespas e de outros agentes, né, que nós chamamos de inimigos naturais, isso já existe há muito tempo. O controle biológico, na verdade, ao longo da evolução, ele veio antes do que o controle químico. E eu sempre gosto de brincar, né? Eu falo que nós somos ótimos copiadores, porque a gente observa o que está acontecendo ali na natureza, o que está dando certo, e a gente tenta replicar numa escala maior. E assim é a utilização dessas vespas para o controle biológico. Então, inicialmente identificou-se essa possibilidade que ocorria naturalmente. Então, existem espécies, né, determinadas de vespas para aquela praga específica, não é qualquer vespa para qualquer praga. Então, depois de se observar isso na natureza, o homem começou a tentar replicar em laboratório para utilizar em escala que a gente chama escala massal, né? Grandes áreas aí, numa agricultura mais intensa, vamos dizer assim. Então, a partir disso, né, só para dar um exemplo aqui, a cana-de-açúcar, o Brasil é líder na produção de cana-de-açúcar e no controle biológico na cultura da cana-de-açúcar também. Então, essas vespas são utilizadas nessa cultura já há mais de 40 anos, né? O que a Agribela fez, na verdade, foi inovar a forma de liberação desses agentes biológicos. Então, nós desenvolvemos todo um processo de mecanização da liberação dessas vespas. Tá? A partir desse mecanismo, né, desse produto, a gente consegue liberar diferentes espécies para a cultura da cana, soja, milho, hortifruti, né, como um todo. Nós conseguimos liberar essas diferentes vespas utilizando esse mesmo processo, vamos dizer assim, que é o biodrop, né? São as cápsulas esféricas aí que nós desenvolvemos. Então, o X da questão, a grande inovação não foi nas vespas em si, e sim no processo de liberação dessas vespas. E, assim, nós temos ganhos enormes com a utilização desses procedimentos em dois aspectos, eu poderia dizer aqui, né? Primeiro, falando do controle biológico, então a gente tem maior sustentabilidade no processo de produção, a não contaminação, né, de, enfim, solo, ambiente como um todo, e além, é claro, da eficiência agronômica. E no aspecto da mecanização desses processos, a gente já consegue aumentar a eficiência, né, do controle biológico através desse processo de liberação que nós desenvolvemos. Então, os ganhos são realmente, assim, excelentes no cenário que a gente tem hoje do controle biológico no Brasil e no mundo.
Uma questão interessante, né, é que, assim, não é nada rudimentar, né, embora seja um controle biológico, uma coisa natural, vocês usam muita tecnologia para isso. E uma das coisas que eu achei mais legais, né, quando a gente conversou, é que eu vi que antigamente esse controle era feito com copinhos descartáveis enterrados no solo. Então, assim, era uma coisa natural, mas tinha um plástico ali no solo que não é nada natural. Isso. E aí vocês estão usando papel reciclado, né, para fazer a cápsula que vocês usam para liberar as vespas, né? E outra questão interessante também é o uso dos tratores e dos drones, né, que também vem aí como aliados, Exato. né, para essa liberação. Sim. E aí eu gostaria de saber, assim, quando que a gente usa trator, quando que a gente usa drone? Uhum. Você pode também falar mais um pouco sobre essa questão das vespas adequadas para as plantações e etc. Legal, com certeza. Então, assim, para a gente entender como um todo, assim, vamos pensar numa linha de tempo, né? A gente tem lá a cultura e nós temos algumas pragas que acontecem. Essas pragas podem ser lagartas, percevejos, enfim, tem pragas de todos os tipos para todos os gostos. Se nós pegarmos, por exemplo, a cultura da soja, né? Agora a gente está aqui nesse período de safra, praticamente no Brasil inteiro. E final do ano passado, a partir de setembro, outubro, começaram as plantações e agora, a partir de já, algumas regiões do país já estão colhendo. Ao longo desse processo acontecem algumas pragas. Vamos pegar o exemplo, então, do percevejo, que é uma das principais pragas, se não a principal, né, em muitas regiões do mundo. O percevejo, o ciclo dele, ele coloca os ovos, né, no ambiente, e esses ovos dão origem a novos percevejos. Então, a gente tem uma vespa chamada Telenomus podise, né, é uma microvespa, ela tem 2 milímetros aí, de tamanho, né, no máximo. E o que o Telenomus faz? Ele chega, ele procura o ovo do percevejo no campo e ele coloca o ovo dele dentro do ovo do percevejo. Então, o que acontece? Ao invés de nascerem novos percevejos, nascerão novas vespas. E vão continuar este processo ali no ambiente, efetuando o controle da praga, né? O controle biológico da praga. Esse é o processo biológico, vamos dizer assim, que a vespa faz. A mesma coisa, existem outras espécies. Tricograma é uma vespa muito famosa também. Tricograma, ela é diferente do Telenomus podise, por quê? Porque ela parasita, ela coloca os seus ovos dentro de ovos de lepidópteros, então de mariposas e borboletas. Então a gente tem esse direcionamento, essa especificidade das das vespas, que vão parasitar aí determinadas pragas. Tá? E aí a gente usa, né, a mecanização, como eu comentei, que foi algo que revolucionou mesmo o controle biológico aqui, essa possibilidade de deixar de fazer de forma manual, né? Então, equipes enormes entrando em meio às lavouras, se arriscando muitas vezes, fazer a liberação com os copos plásticos, como você comentou, né? Algo bastante que não faz muito sentido. Você tem algo sustentável e ali milhões e milhões de copos plásticos anualmente sendo deixados no ambiente por conta desse processo. A gente eliminou os copos plásticos, né? No processo Agribela a gente não usa nada plástico. Nós tínhamos a primeira geração de cápsulas feitas a partir de papel reciclado, e agora a gente tem um outro material também 100% biodegradável, com uma rapidez maior nesse processo de degradação, né, de biodegradação, que é uma cápsula à base de amido. Então, é outra coisa muito, assim, o processo por si só de produção da cápsula já é inovador, né? E a gente tem essa possibilidade, então, de liberar as cápsulas por drones ou por tratores. Ah, mas manualmente não é feito? É também, né? Às vezes em estufas, em pequenas áreas, não tem a necessidade da mecanização, essas cápsulas são liberadas manualmente. Mas em grandes áreas, né, como eu estava comentando no início, o exemplo da cultura da soja, nós atendemos áreas aí, produtores que os talhões muitas vezes são grandes, então você tem áreas de 200, 300, 1.000 hectares para fazer essa liberação em uma única vez, vamos dizer assim. O trator, ele já faz parte da rotina do produtor agrícola há décadas, né? Então, nós desenvolvemos também um implemento que você acopla ao trator e libera essas cápsulas de forma mecanizada via terrestre, né? Com algo que ali o produtor ele já está acostumado, já está habituado,
e que é muito eficiente em termos de área que a gente consegue cobrir por dia. Os drones também são utilizados, aí quando a gente fala de cana-de-açúcar, né, dependendo do estágio de desenvolvimento da cultura, a cana é uma cultura que fica muito alta, né, o trator não entra mais. Então, nestes casos, os drones, eles são utilizados, né, com uma maior eficiência por conta da arquitetura da planta, as áreas, a gente ainda tem um pouquinho de problema em relação à autonomia dos drones, eles não conseguem voar muito tempo, então tem a questão da troca, né, de baterias e tudo mais. Então, para essas áreas que são mais recortadas, os drones se encaixam bem. Em áreas mais extensas, hoje a gente faz tudo com trator mesmo, e tem se mostrado, o produtor se mostra muito receptivo e muito aberto a essa tecnologia tratorizada. Em questão de custo, assim, qual a diferença, né, no sentido realmente de quanto que vai gastar o produtor quando ele usa esse controle biológico com as vespas, seja tratorizado, seja por drone ou até manualmente, em relação aos pesticidas comuns, aos pesticidas convencionais? Certo, essa é uma pergunta, uma dúvida que todo mundo tem, né? Uma pergunta que eu escuto bastante. E hoje a gente tem um equilíbrio, né? Uma quase equidade aí nos valores, nos preços relacionados ao controle biológico, ao controle químico, aquelas culturas onde há disponível, né? Ambos os controles. Então, voltando no exemplo da soja, hoje uma liberação do Telenomus podise, considerando vespa, cápsula e a liberação por si só, hoje nós temos um valor aí em torno de R$60 por hectare. Está basicamente o que também é feito, o que também se gasta com os inseticidas químicos. Tá? Então, nós não temos essa diferença. Para a cana-de-açúcar, a mesma coisa. Na cana, a cotésia já é estabelecida, né, que é a vespa que se utiliza. Ela, muitas vezes, nem tem como usar um controle químico, porque depois que a lagarta, né, que a praga já está dentro da cana-de-açúcar, o químico acaba não chegando lá, então a gente não tem outra opção que não seja o biológico. Então, também já está bem estabelecido. Enfim, a gente está conseguindo aí, porque o controle biológico, você falou algo interessante no início da nossa conversa, né? Não é aquela coisa arcaica, né? Não me lembro se foi exatamente essa a palavra que você utilizou, mas foi nesse sentido. Foi isso? Eu falei rudimentar, mas é a mesma coisa, né? Isso, perfeito, rudimentar. Se encaixa melhor, inclusive. Não é mais aquela coisa, aquele processo rudimentar, né? Que era realmente há alguns anos, mas com todas as tecnologias e ferramentas que a gente tem disponível, o controle biológico se tornou uma ferramenta extremamente viável, né, na rotina aí do produtor agrícola. Então, tudo isso auxiliou também no ganho em relação à competitividade, né, de custo, de preço. Porque o produtor, claro, você chega com uma solução que é espetacular, mas custa 5, 7 vezes mais do que aquilo que ele já está habituado, ele fica, né, assim, nossa, será que realmente vale a pena? Coloca na ponta do lápis, a gente sabe quando mexe com o bolso, isso não é só o produtor agrícola, qualquer um, né? Então, essas questões de preço, assim, elas têm também melhorado bastante o cenário de possibilidades do uso do controle biológico. Legal. E assim, em relação ainda aos ganhos e perdas, né? Você falou que o preço ele é equiparável e tal, mas assim, qual é o perfil, né, do produtor que chega até a Agribella, né, do cliente? Ele vai principalmente pelo preço ou pela sustentabilidade ou os dois? Quais são os principais motivos, né, para os produtores fazerem negócio com vocês? Legal. Isso varia bastante em relação à cultura, tá? Em questão. Então, cana-de-açúcar, como eu comentei, controle biológico já é utilizado, já é estabelecido, desde antes de existir a Agribella, muitos faziam, então acaba que é um processo mais rotineiro, vamos dizer assim, as pessoas já estão, os produtores, né, as usinas, elas já estão habituadas a esse tipo de controle. A soja, a utilização dessa vespa, né, é muito recente, coisa de 3, 4 anos aí. A Agribella é uma empresa pioneira, né, na liberação, nos processos de liberação dessa vespa na cultura da soja. Então, a gente recebe contato de produtores que veem
por curiosidade, de fato, né? Ah, eu quero conhecer esse novo processo, o que que é isso, o que que é controle biológico, eu quero entender para ver se faz sentido ou não. Outros vêm porque tem muita, né, da preocupação com o ambiente também. Muitas vezes eu escuto pessoas criticando produtores rurais, principalmente sojicultores, né? Ah, porque a soja parece que é a vilã de tudo. Não é bem assim. Muitos produtores de soja também se preocupam e muito com as questões ambientais. A gente atende um produtor aqui no Paraná, um grande produtor que está convertendo a sua produção para orgânica, por exemplo, né? Então, também tem essas questões aí de produção orgânica, convencional, mas o produtor de soja que nos procura, o convencional mesmo, que usa químico, e ele não vai deixar de usar químico, porque a gente não tem todas as ferramentas biológicas. Nós não temos, por exemplo, herbicidas biológicos, né? Que vão para matar as plantas invasoras. A gente tem fungicida, a gente tem os inseticidas, mas herbicidas a gente não tem, então fica um pouco mais complicado. Mas, enfim, do perfil do produtor, via de regra, é aquele produtor que se preocupa com a sustentabilidade no âmbito mais completo que ela pode ser. Ou seja, considerando aí os aspectos sociais e principalmente econômicos e ambientais. Nós temos hoje moléculas químicas disponíveis para o controle de percevejo, por exemplo, mas que são moléculas que em algumas regiões elas estão perdendo eficiência, não é que elas não funcionam mais, a eficiência delas está diminuindo, né? A gente não tem uma disponibilidade muito grande, a gente fala muito em rotacionar produtos, né? Por conta de aspectos biológicos das pragas. A gente não tem uma disponibilidade alta de possibilidades de rotação de produtos. Esse produtor chega e fala, olha, eu estou vendo que o controle biológico está crescendo e eu quero esse controle, essa ferramenta dentro do meu manejo. Ele usa o químico e ele usa o biológico também em integração, que é isso que a gente fala muito. Então, os produtores, falando agora da Agribela, né, são médios produtores, né, que a gente atende, a maior parte aqui no Paraná, temos também atuação no Mato Grosso e no estado de São Paulo também, e são esse perfil de produtor, aqueles produtores que estão procurando mesmo uma eficiência agronômica e sustentabilidade econômica e ambiental para os seus negócios. É o que a gente sempre fala no Árvore do Futuro, né? A sustentabilidade, ela não é inimiga da produção econômica, né? Do lucro, né? E vocês estão mostrando justamente isso, né? Que são coisas que andam juntas. E agora você tem que pensar dessa forma. Se a gente pensar nas coisas isoladas, não vai para frente. É verdade, fica só assim na militância, né? Na falta de informação mesmo. Perfeito. E assim, você falou sobre a questão, né, dos produtores, que a maioria que vocês atendem estão aí no Paraná. Mas assim, esse controle de pragas com as vespas mesmo, ele pode ser feito em outras regiões também do Brasil ou do mundo, né? Quais são as limitações? Como que funciona isso? Pode ser feita em qualquer região. Aqui falando de Brasil, a limitação que a gente tem hoje, estamos com tudo resolvido em relação à mecanização e automação dos processos. O maior limitante que eu diria, não é assim, é um limitante hoje, mas nós estamos resolvendo esse problema. E quando eu digo nós, eu não estou falando nem só em Agribela, tá? Existem outras empresas que atuam nesse ramo também, nessa área do controle biológico, que é a questão da produção do insumo. Então, eu tenho as ferramentas para liberar, mas eu preciso ter as vespas, né? E aí, quando eu penso que eu tenho a produção aqui no Paraná, mas eu tenho um cliente lá no Pará que quer utilizar essas vespas, é complicada a logística, né? São organismos vivos. Então, esse tipo de obstáculo a gente ainda tem certa dificuldade por hora, né, em ultrapassá-los, vamos dizer assim. Mas eu creio que num curto espaço de tempo isso vai estar resolvido, né? E aí a questão de utilização em outras culturas, em outros lugares do mundo, é extremamente viável e possível. Pela Agribela mesmo participei. O ano passado foi um ano atípico, né? Esse 2020 aí que a gente tem que deixar num buraco no calendário. Mas nos anos anteriores eu estive em alguns lugares. Eu estive na França, depois na Índia e Austrália, que foram 3 lugares muito interessantes
e eu fui realmente conhecer a realidade, o cenário de controle biológico deles, e apresentar um pouquinho do que a gente fazia. Então, lá eles têm, muitas vezes, a mesma cultura, mas tem pragas diferentes, porque estão em regiões diferentes do globo, né? A gente tem aspectos climáticos diferentes. Então, o que vai mudar? Vamos pensar na Agribela, aqui, as cápsulas que nós desenvolvemos. Eu mando essas cápsulas para a Índia, e os indianos vão utilizar a mesma cápsula, só que vão colocar uma espécie diferente de insetos dentro da cápsula. Mesma coisa na Austrália. A Austrália é um país, a gente tem contato com algumas empresas lá, uma em específico, eles produzem mais de 20 espécies de organismos, né, entre vespas e outros inimigos naturais. Então, assim, cada país, cada região tem a sua peculiaridade, mas o processo é o mesmo, é um inimigo natural que é liberado na lavoura para controlar uma praga. Nessa questão, nesse ponto da liberação, a Agribela consegue atuar em qualquer espécie, porque a gente tem um produto e um processo que são muito dinâmicos, né, e versáteis. Eles se adequam aí a qualquer tipo de vespa e, enfim, o processo de liberação é bem legal mesmo. Uhum, sem dúvidas. E assim, quanto ao uso de vespas, né? São vespas brasileiras, porque são pragas brasileiras, ou são vespas estrangeiras por causa de culturas estrangeiras? Como que funciona isso? Legal. É uma pergunta bem interessante também. A gente aborda bastante. Eu sou professora, né? Também, então abordo bastante essas questões. Que a gente tem pragas que são nacionais, que são daqui, né? São brasileiras, e a gente tem as pragas exóticas. Então, o percevejo marrom, ele tem o Telenomus podise, vou seguir nessa linha que é o que a gente já estava falando, o Telenomus podise, ele é nativo, então é uma vespa brasileira. Ela tem melhores condições de adaptação ambiental por ser daqui. Mas nós temos outras espécies, a própria cotésia, que eu comentei, que é a vespa que parasita a lagarta, né, a broca da cana de açúcar, ela foi introduzida, então ela não é uma vespa nativa, mas ao longo do tempo foi se adaptando e etc. Então a gente tem situações diferentes, temos algumas espécies que são nativas e outras que são exóticas. E é muito importante, Evelyn, lembrar, né, e comentar, às vezes o ouvinte não tem, né, essa lida com agricultura e controle biológico. Quando a gente fala de introdução de espécies, nada é feito assim, de olhos fechados, vamos ali, peguei uma vespa lá do outro lado do mundo e trouxe para cá e tá tudo certo. Tem todo um processo que é acompanhado pelos órgãos competentes. As vespas passam, né, essas espécies que vão ser introduzidas, elas passam por um processo que a gente chama de quarentena, onde elas ficam em laboratórios específicos, sendo avaliadas para ver se realmente elas se comportarão como inimigos naturais, se elas têm capacidade de sobrevivência aqui, se elas não podem causar nenhum desequilíbrio ambiental. Tudo é feito com cuidado, com bastante cautela. E falando nisso, assim, né, quais são os principais riscos desse uso de vespas para controlar as pragas, né? Seja por essa questão de trazer vespas estrangeiras ou das pragas se tornarem quase que imunes, esses riscos existem, né? Quais são? Legal. Quando a gente fala em utilização de produtos, né, a gente pensa muito nessa questão que você falou, se elas podem se tornar imunes, a gente chama de pragas resistentes. É quando você utiliza ali algum produto, né, e que esse produto deixa de ter o efeito desejado, ou seja, deixa de matar aquela praga. Isso acontece bastante com produtos químicos, de uma forma um tanto quanto rápida. Com produtos biológicos, especificamente as vespas, isso é muito difícil de acontecer. Diria que quase impossível, né? Porque a gente está falando de dois organismos vivos e eles têm, claro, o seu comportamento ali específico, eles podem digamos que desenvolver estratégias, por exemplo, o percevejo desenvolver alguma estratégia de colocar o seu ovo num lugar onde a vespa não alcança, mas isso demora centenas de milhares de anos, é um processo evolutivo. E a gente tem um processo de coevolução, conforme o percevejo vai tentando enganar a vespa, essa vespa também pode ficar mais esperta e conseguir encontrar esses ovos. Então, o processo de resistência de uma praga a um inimigo natural é muito difícil de acontecer. Então, a gente não tem essa preocupação em relação às pragas estarem imunes ou resistentes
às vespas, tá? E aí, a questão da introdução, como eu comentei, já tem, né, todo um protocolo, o Ministério da Agricultura, todos os órgãos, né, IBAMA, enfim, todos os que estão envolvidos ali acompanham essa possível introdução da vespa. E quando essa vespa, bom, então tá, vou introduzir a vespa X. Essa vespa passa pelo período de quarentena, depois muitos estudos são desenvolvidos com ela para ver a capacidade, né, a eficiência agronômica que ela realmente vai apresentar. Enfim, depois disso a gente ainda passa para a parte de criação, laboratórios que vão criar essas vespas em grande escala para depois levá-las a campo lá para o produtor. É um processo que demora muito tempo, anos para ser desenvolvido, e assim como os produtos químicos, biológicos também passam por processo de registro, né? Tanto no órgão competente, por exemplo, aqui no Paraná, existem N licenças que nós temos que tirar para poder produzir esses inimigos naturais. Quando está tudo certo, a gente precisa das licenças de comercialização também, frente ao Ministério da Agricultura, a DAPAR, que é o órgão estadual aqui no Paraná, cada estado tem o seu. Então, assim, não existem riscos de se utilizar algo, desde que, obviamente, né, a gente sabe que tem muita coisa clandestina, mas quando nós estamos falando de empresas sérias, empresas idôneas, não tem problema, porque todos os processos aos quais as vespas, no caso, precisavam ter passado, foram cumpridos, né? Então, não tem perigo. Uhum. Ah, que legal. E, bom, tem também, né, um outro produto da AgriBella que eu achei bem interessante, que são as armadilhas automáticas para pragas, né? O que são essas armadilhas contra o nosso público e como que elas funcionam, né? Quais as vantagens de usar? Legal. E eu vou aproveitar o mesmo exemplo que a gente estava já do percevejo, vou continuar, né? Então, a gente sabe lá, comentei com vocês, o percevejo coloca os ovos e aí a gente libera as vespas que vão parasitar os ovos do percevejo, ok. O grande X da questão é quando liberar essas vespas? Quando eu sei que o percevejo está na lavoura e ele está numa densidade populacional, né, que a gente chama, quando tem a quantidade correta para fazer essa liberação. Para que a gente saiba essa resposta, nós precisamos de um processo que a gente chama de amostragem. E isso acontece em várias culturas para várias pragas também. Então, a gente faz o processo de amostragem, onde a gente vai identificar ali, tem quantos percevejos, está subindo a densidade populacional, está descendo, enfim. A gente faz esse processo de amostragem. E existem ferramentas para que isso seja feito. As armadilhas, elas vêm como uma forma também de dar mais eficiência no processo de amostragem. Por quê? A ferramenta mais utilizada hoje para amostragem na cultura da soja, a gente chama de pano de batida. Tá? Imaginem um tecido que tem 1,5 metro de comprimento e 1 metro de largura, né? Então 1,5 metro por 1 metro, com 2 cabos, né, nas suas laterais, ali na extensão onde a gente tem 1 metro, e eu levo esse equipamento, essa ferramenta para a lavoura, coloco ali entre as linhas de soja e chacoalho a soja para que as pragas que estão ali naquela parte, naquele 1 metro, caiam sobre o pano e aí eu faço a contagem ali. É uma forma de amostragem, é uma ferramenta que funciona? Funciona, né? A gente faz amostragem hoje, toda a avaliação e monitoramento da lavoura através do pano de batida. Mas é algo um tanto quanto oneroso, né? Demanda mão de obra e principalmente tempo, né? E super clichê, tempo, tempo é dinheiro, mas realmente, então se você fica perdendo, né, muito tempo com amostragem, por exemplo, é um processo extremamente importante, mas através do pano de batida vai muito tempo, a gente acaba perdendo a possibilidade de fazer outras atividades que seriam mais lucrativas mesmo e talvez mais necessárias. O que nós fazemos, então, para melhorar este processo? A construção das armadilhas. Essas armadilhas são instaladas na lavoura, elas ficam ali, eu não preciso ir até elas toda hora, né, trocar, verificar, não tem essa necessidade. Elas ficam na lavoura e vão capturando os insetos e fazendo essa amostragem de forma automática. Mas eu não preciso ir nunca na lavoura? Precisa, nós temos atrativos, né, que a gente coloca ali para atrair esses insetos, então esses atrativos, periodicamente, aí depende da praga, mas
alguns uma vez por semana, outros duram até 30 dias, precisam ser substituídos para que eles continuem atraindo essas pragas, tá? Mas vejam, é um salto em termos de eficiência quando a gente compara o pano de batida com as armadilhas, né, que podem ser aí 100% automáticas, mas nós também trabalhamos com algumas que a gente pode chamar de analógicas, né, onde ao invés de bater o pano, fazer a batida de pano, o produtor vai até a armadilha e faz a contagem dos insetos que estão ali mesmo. Então tem essas duas possibilidades também. Mas é assim, eu sou suspeita para falar, mas é uma ferramenta que deu muito gás, né, para que para que a gente consiga de fato fazer o famoso MIP, né, o manejo integrado de pragas. Então a gente consegue monitorar de ação, né, dessas pragas e atuar sobre elas de forma eficiente, seja através da utilização dos produtos químicos, que é algo já rotineiro, vamos dizer assim, ou através do produto biológico, sejam vespas, fungos, vírus, bactérias, enfim. Então, a automatização do monitoramento, da amostragem, é algo extremamente importante e relevante dentro da agricultura brasileira. Uhum. Você já destacou aí que é algo que acelera, né, os processos. E, assim, quais são os custos, né, também? É sempre importante para a gente falar sobre isso, porque às vezes o cara está assistindo, ele quer isso, e é bom que ele tenha noção se ele pode ter. E, então, assim, por isso a gente sempre pergunta, né? Sim. A gente trabalha... nós temos armadilhas hoje, né, para a cultura do milho, cana, café e soja. Então, por conta de cada cultura, essas armadilhas variam, né, em termos de valores, mas vamos colocar aí, as armadilhas podem sair de R$80 até R$1.600, R$2.000, vai depender muito de qual armadilha a gente está falando, do nível de automatização que ela tem, enfim, né, qual é a praga que ela vai capturar, mas a gente pensa sempre, nosso objetivo não é ser simplesmente mais barato, tá? A gente sabe que muitas vezes é mais barato, mas não é bom, então não adianta. Então, nós buscamos sempre a excelência em termos de agricultura, né, de eficiência agronômica e de sustentabilidade. Então, os preços estão extremamente acessíveis quando a gente olha dentro do manejo, dentro do todo, são preços que não são abusivos e nada disso, tá? Quem estiver escutando e tiver interesse em algum dos produtos e mesmo, enfim, qualquer outra dúvida, podem nos acessar aí, a gente fica super à disposição para responder todas as dúvidas. E compensa principalmente para quem tem grandes produções também, né? São geralmente os mais interessados em acelerar esses processos e tudo mais. Então, realmente, o custo é algo que vai variar, né? De acordo com o produtor, de acordo com o tamanho da produção e, enfim. Exatamente. Eu queria saber, né, se tem algo sobre o controle biológico com as vespas ou sobre as armadilhas automáticas que eu não perguntei, que você gostaria de acrescentar. Olha, acho que a gente fez um bate-papo bem abrangente, né? Deu para falar bastante coisa sobre os produtos, né? Eu gosto sempre de lembrar, Evelyn, que assim, a Agribela, falando da Agribela agora, né? Nós desenvolvemos produtos, nós somos uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para o manejo biológico de pragas, mas a gente não tem o foco só no desenvolvimento do produto. Por quê? O produto por si só, ele não resolve todos os problemas. Aliás, eu posso te entregar uma armadilha de última geração, colocar ela na sua mão. Se você não souber usar, ela de nada vai adiantar, né? Então, eu gosto sempre de lembrar que que a gente faça um manejo correto. Isso não é só para o biológico, para o químico também. Nós precisamos entender a dinâmica da cultura, considerando as pragas, os inimigos naturais, as ferramentas que você tem à disposição para serem utilizadas. Então, a gente trabalha muito com manejo também, com estratégias de manejo. Eu vou te indicar, olha, é adequado utilizar isso, não é adequado utilizar o outro por isso e por aquilo. Então, assim, a questão do manejo das pragas é muito importante. A gente não pode, como a gente já disse, né, começar a ver as coisas todas em caixinhas isoladas. Nós precisamos enxergar o manejo como um todo, utilizar a ferramenta química se for preciso, vamos utilizar. Utilizar as biológicas, maravilha, vespa.
não temos só vespas, temos fungos, temos vírus, temos bactérias, temos percevejos que são predadores, né? Besouros que são predadores. Então, assim, entender esse cenário mesmo e considerar sempre tudo dentro de uma mesma paisagem para que o manejo seja o mais eficiente possível. Então, obrigada, doutora Gabriela. O Árvore do Futuro agradece a sua presença e as portas estão abertas, né, para a gente conversar novamente sobre novas tecnologias agrícolas, novas soluções ambientais. Muito obrigada por ter feito parte do nosso podcast de hoje. Eu que agradeço mais uma vez, Evelyn, e deixo aqui o meu agradecimento para toda a equipe Árvore do Futuro, que eu acho o trabalho de vocês fantástico, muito interessante sempre os pontos de vista, né, e que vocês trazem aí as matérias bem diversificadas. Parabéns pelo trabalho de vocês e eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a Agribela e sobre o controle biológico como um todo. E para o público que está aí nos ouvindo, fico à disposição, espero que tenham gostado. E é isso, gente. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, um grande abraço. E obrigada a você também que nos ouviu até aqui, né? Até a próxima.